nosso assunto de hoje é alegria, é fé, são as crianças. Uma semana dedicada a Xangô, mas nós vamos começar com a alegria de Xangô, que está representado nas crianças, no axé das crianças, na energia das crianças, alguns chamando de Bede, na Umbanda também chamado de Cosme e Damião, e na Igreja Católica também chamado de Cosme e Damião. Mas tem várias lendas que falam sobre isso, né? Que Cosme e Damião existe um terceiro que se chama Dom. Existem séries na Netflix que fazem uma abordagem a esses nomes, mas de uma forma um pouco pejorativa, bem pesada, mas estão na atualidade. E muitas pessoas ligam a ideia de criança e de Cosme e Damião aos presentes que são relacionados aí aos doces, né? Aos pirulitos, às balas, né? As fitas coloridas de proteção às crianças. E tudo isso está dentro da nossa cultura brasileira, dentro das nossas verdades. No entanto, eu venho trazer uma abordagem um pouco diferente, que é a proteção que essas crianças nos trazem no dia a dia. Não só para os nossos bebês, para as nossas crianças até 12 anos, ou para a menina até o momento que ela menstrua, para dizer, né, falar menarca, que ela menstrua, que suma que eles perdem essa inocência de criança para trazer essa questão da libido, do sexo como entendido racional e não somente pela pulsão, mas como a gente traz a criança com aquele movimento de renovação, renovação de cultura, renovação de interesses, renovação de um momento mais positivo na sua vida. Por quê? Porque é muito importante que no momento que você pensa na criança, e nós estamos tendo outro seriado na Netflix que aborda muito sobre as psicopatias, né? Que é a história de Fred Dunmay, né? Na Netflix está sendo comentadíssimo, pessoas dizendo aí que inclusive não podem depois, não tem coragem de comer carne, porque ele é um serial killer dos Estados Unidos, dando um spoiler para você, que é um psicopata, né? Um serial killer psicopata. E traz muita ideia dele de criança. E isso é a nossa abordagem de hoje. Diferente de falar só sobre coisas bonitas, a criança, e no Brasil nós estamos falando de crianças que ficam muitas vezes relegadas ao anonimato. O número de abuso de crianças é muito grande. E ninguém gosta de falar sobre isso. Mas o reflexo que isso dá na fase adulta é importantíssimo. Isso não tem classe social. Tem formação do desenvolvimento humano, que tem a ver com a espiritualidade. Veja bem, nesses dois seriados que eu falei, essas crianças sofreram abusos, não só físicos quanto mentais, desde a gestação, e eu acho que isso é muito importante. Quando nós falamos da doçura, não só do açúcar, né, que hoje nós sabemos que tem crianças diabéticas, da doçura, da segurança, quando se faz uma segurança de ventre numa mamãe, os preto velhos fazendo, ou a Viviane de Ansan, que é essa que vos fala, fazendo, com a proteção de Oxum, de Xangô e também de Ansan, que cuida das crianças que também não se reencarnam. Veja bem, nós estamos falando de uma situação onde nós entendemos que desde o terceiro mês, onde se define, né, no desenvolvimento do feto, o órgão sexual começa a se desenvolver no terceiro mês do bebê, aí vai saber se vai nascer menino ou menina, questão orgânica, física. Nós sabemos que a criança recebe todas as influências da mamãe, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar. E nesses filmes retrata muito isso. Se a mamãe recebe felicidade, doçura, alegria, esperança, toda aquela energia e aquela adrenalina, aquele sentimento bom dos hormônios, o bebezinho também está sentindo. Quem é mamãe sabe, dia muito agitado da mamãe, o bebê de noite chuta, 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 pula e às vezes até tem deslocamento de placenta. E esse medo, se ao contrário da mamãe com a situação de tristeza, de medo, de angústia, de fome, de desidratação, de violência doméstica, o bebezinho também está recebendo toda aquela energia, todo aquele veneno que a mamãe está sentindo. Eu não estou falando de drogas nem lícitas nem lícitas, do bebê sentindo. Nesse seriado, mostra muitas mulheres tomando medicação. A mamãe desse psicopata tomando medicações pesadas. E a preocupação do papai, que também não tinha um diálogo bom com a mamãe. E, né, se atrela que esses multifatores ambientais podem trazer essas desgraças. Então, quando chega a criança lá na adolescência, que aí não é mais uma responsabilidade tão grande dos bedes, a gente começa a pensar, por que meu filho é mais agressivo? Por que meu filho é tão silencioso?
Por que meu filho não quer estudar? Por que os valores do meu adolescente se perverteram se nasceu numa família tão religiosa, se nasceu de um pai e uma mãe tão equilibrados? O que esse bebezinho lá depois do 3º mês, né, que começa a ter ali desde o início uma ideia, né, do que vai pensar, do que vai sentir, está recebendo da mamãe. Veja bem, não é que mamãe é culpada, o ambiente também faz interferência quando nós estamos falando de formação desse feto, de formação dessa criança e falando nos pensamentos, na parte da espiritualidade, o que ele entende de amor, de afeto, de felicidade. Porque o número de crianças com depressão e também indícios de suicídio em crianças e adolescentes tem aumentado muito. Mas por quê? Nós somos frutos de uma geração extremamente complexada. Exatamente, somos sim. Crise econômica, movimento político, violência, assassinatos em massa, estamos vivendo uma guerra, poder econômico, e nós sabemos que tudo isso influencia. Claro que nós conquistamos como mulheres muitos campos adiante, participando do discurso político, mas não é para que você entenda que a espiritualidade é um todo. Né? Então o bebezinho quando tá lá, tá recebendo a tua influência. Eu também sou uma mãe de ventre também e de coração, então a gente sabe que recebe toda essa influência. E o que eu digo sempre a todos os filhos dessa casa, ao Miguel, né? E a todas as pessoas, o exemplo constrói. Então você mamãe, você papai, você religioso hoje, pense no seu exemplo como um todo. Ah, mas eu errei no passado, a Viviane também, e fulano também. Errar significa que está tentando aperfeiçoar no momento presente. Então, quando você vai ali orientar aquela adolescente, aquela mamãe nova, ela diz assim, tu fez errado, tu sofreu abuso, fora isso, fora aquilo. Gente, é um momento de afeto, de amor por duas pessoas que vão marcar gerações. É por isso que eu estou trazendo tudo isso para você. E quando a gente fala de Cosme e Damião, quando a gente fala dos beijos, essa inocência e essa doçura que já vem do ventre, mas que assume uma encarnação atual, ela vem para completar essa energia. Então aquela criança muito ansiosa, ela precisa da alegria do beijo, precisa do sono restaurador, mas aquele sono onde a espiritualidade, Oxum, Yansan, Xangô, Pai Oxalá abraçam essa criança, curando os males que muitas vezes a mamãe teve que sofrer na gestação, ou que o papai também teve que sofrer junto, não estou tirando o mérito do pai, e o pai é muito importante na criação dos filhos, sim, mas o pai é ativo, né? O pai é aquele que ajuda, que constrói junto, certo? Até como representação. E isso nesses vídeos, se vocês quiserem assistir, mas estejam preparados, tá? Então, por que se faz nesses dias de Cosme e Damião? Você está perguntando, mas o que eu faço para melhorar meu filho? O que eu faço que eu quero engravidar? Viviane, eu quero muito que meus filhos, meus netos, os adolescentes estejam melhor. As oferendas de alegria e de doçura. Sim, porque o doce representa a satisfação, né? É aquela adrenalina boa. Quem come um doce, um carboidrato também, fica mais alegrinho, né? Então traz essa alegria. E é muito importante para aquela mulher que quer engravidar e que não consegue, que já perdeu, e aí estou falando de Yansan, cuidando dessas crianças, onde na Umbanda se fala de Doum, que já teve abortos, que possa, ou aborto, né? Não estou perguntando se é provocado ou se foi natural, que ela possa fazer essas oferendas para atrair essa energia novamente desse espírito que muitas vezes pode estar perdido, que foi sacrificado, ou então para que a espiritualidade possa trazer dentro da energia do corpo dela a felicidade que a criança nos traz. E aquele espírito que não reencarnou, né, que eles chamam de Doum, que também possa olhar positivamente para essas crianças, para esses adolescentes, para esses filhos, que depois de uma adolescência na fase adulta também podem estar ainda com esta falta, gente, eu estou falando da falta, né? Não o suficientemente faltoso, né? Nem o suficientemente satisfatório. Falando da falta que cria grandes bloqueios na vida profissional, cria grandes bloqueios na vida afetiva e que precisa ser restaurada. Então, fazer as oferendas de Cosme e Damião não é só dar docinho, gente. Tem toda uma questão espiritual, de desenvolvimento, de amor, que está sim envolvido na vida das pessoas. Então, hoje eu trouxe uma bandeja aqui
que tem vários doces, é balinha, é pirulito, né? É docinho, pode colocar merengue, pode colocar cocada, pode fazer as oferendas que você precisar. Mas veja, não adianta colocar só na praça, não adianta colocar só até estragando, né? Faça pacotinhos, dê para as crianças, leve numa escola, limpo, né, gente? Olhando que tudo hoje tem data de validade, tá, gente? Não pode ser coisa estragada, isso é importante, porque o alimento também alimenta o corpo, mas também alimenta a alma, né? E para você que gostaria de engravidar, é a semana ideal, porque nós estamos falando de Bede. Dia 29 nós temos Xangô Aganju, que vai ter um vídeo só sobre isso. E depois nós vamos ter o vídeo aí ligado a Xangô Agodô, que eles chamam o Aganju mais jovem e o Agodô mais velho, né? Sincretizado o Aganju com São Miguel e Agodô com São... Deu até um nome, São Jerônimo. Com São Jerônimo, né? Um mais agitadinho, de gazazinha do Aganju, né? E depois o outro da escrita. Mas tudo isso você vai saber nos acompanhando, nos curtindo, né? Curte a nossa página, vai lá no YouTube. Vocês já viram que eu não venho aqui só falar de magia, eu venho falar também de entendimento para vocês, porque eu acho que quem faz comunicação tem que ter conteúdo. E também, né? Aí, YouTube, te inscreve no nosso canal. Então, a dica aqui para vocês é que você faça bandejas, que você faça decoração, que você dê presente, dê refri, mas que entenda que alimentar o corpo, doar à criança doçura e felicidade, para você vai receber o mesmo, a mesma retribuição. E você que gostaria de engravidar, aí mesmo tem que pedir para esses espíritos de luz, para os nossos orixás, a paz, a felicidade e a cura. Porque nós somos espíritos... Não gosta coisa de errante, tá, gente? Eu não estou errando nada. Somos espíritos em eterna reconciliação com o espiritual. É verdade. Nós reencarnamos, também não gosto da palavra de missão, que parece uma missa grande, né? Mas com uma funcionalidade no nosso universo. Eu gostei dessa coisa de ser funcional, né? Não é só o exercício. Nós temos um caminho para que a gente possa fazer esse universo funcionar. E esse funcionar significa também poder produzir energia positiva. Então, aproveite você que quer engravidar e aprenda as simpatias. Faça um banho doce de Oxum. Não sei fazer, Viviane. Tem lá no nosso YouTube, vai ter simpatias lá. E também vai ter aí para você nosso WhatsApp, gente. Claro, no WhatsApp você pode perguntar tudo. 51996413434. Vou repetir bem devagarinho para você anotar aí no WhatsApp. Até vou fazer aqui, né, para a gente poder acompanhar, como se eu estivesse digitando. Pode me mandar o WhatsApp agora, tá, gente? 51996413434. Tá aqui, ó. Fiz bem no ritmo, tá? Para você anotar aí, se tiver na tela, melhor ainda. Curtiu? Falamos sobre criança, sobre desenvolvimento de criança, sobre espiritualidade. Vamos falar um pouquinho mais aí, Xangô de Bede e Oxum de Bede, que vai poder orientar vocês. E vou falar agora sobre jogo de cartas. Posso? Posso sim, né? Pessoas que muitas vezes me perguntam, preocupadas, quase que eu faço um trocadilho, se o jogo de cartas fala sobre gravidez, se o jogo de cartas fala sobre saúde e desenvolvimento da pessoa. Então aqui, olha o coração que sai de mãe. Vou mostrar bem aqui pertinho dessa aqui, tá? Vê se aparece bem. Legal. É a carta de Mãe Oxum, a carta do coração, do amor verdadeiro. Sim, a carta responde, e um coração de mãe quando responde é positivo. E olha, vou tirar uma foto, vou colocar lá no meu Instagram. Ui, que susto! @Viviane Diançon Oficial. Mãe, eu só passo aqui batendo porta de vez em quando. @Viviane Diançon Oficial é o meu Instagram. Essa foto, Xangô de Bede, Oxum de Bede, nós temos lá o catolicismo, que faz parte dessa costura, né, que nós temos cultural de Nossa Senhora, e o coração de Mãe Oxum de mãe. Responde. E você que gostaria de engravidar, esta é a proteção que você precisa. Se você quer saber mais, me manda o WhatsApp. 51996413434. Te dá o meu like aí, gosta dos meus likes, manda o coraçãozinho e te inscreve no canal.